De volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Daqui a pouquinho tem o da Atena para todo o Brasil. E ainda hoje aqui no nosso programa você vai ver aquela história do namoro pela internet que quase acabou em uma tragédia lá em Porto Alegre e que envolve um morador de Hortolândia. Mas antes, vamos abrir a primeira página, ou o primeiro capítulo, vamos contar o primeiro capítulo da série A Gente Morre e Não Vê Tudo na Vida em 2015. É aquela série que a gente sempre traz aqui no Brasil, gente, de casos insólitos que acontecem aqui na nossa região. Dessa vez em Jundiaí. Foi apreendido um fuzil lá na cidade, só que a história, ela começou de uma maneira diferente, porque houve uma denúncia anônima, até aí ok, só que a denúncia anônima, na verdade, levou a própria pessoa que foi encontrada com esse fuzil. Você não entendeu nada? Não precisa se preocupar, não. Edson Silva está mais uma vez ao vivo comigo e vai explicar essa história. Como assim, Edson? Que história é essa dessa denúncia que acabou levando a pessoa e a denúncia falava dessa mesma pessoa? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde mais uma vez. Foi uma denúncia anônima recebida pela Guarda Municipal lá de Jundiaí, pelo fone 153, e a denúncia dava conta que havia uma pessoa sequestrada, mantida em cárcere privado, e num local onde haveria muita gente armada, munição, e uma residência ali no bairro Cidade Jardim 1. A informação foi recebida, a guarda foi lá verificar, e chegou nessa residência, os guardas encontraram o proprietário, o José Crepaldi, de 53 anos, ele que é metalúrgico, e essa pessoa seria a mesma que seria a vítima do sequestro, segundo a denúncia anônima. Os guardas perguntaram, falaram com ele, perguntaram o que havia acontecido. Ele disse que não foi sequestrado, que ele era dono da casa, e autorizou a entrada dos guardas para averiguar ali o local, já que havia também a denúncia que no local havia armamento. Ele disse que não havia arma nenhuma no local, deixou revistar a casa, só que já na entrada ali os guardas viram na parede um simulacro aí dessa réplica de metralhadora AK-47 com um tripé e tudo aí pendurado ali na parede. Era uma réplica, aí tudo bem, mas também aqui no Brasil é proibido esse tipo de réplica. E mais escondido ali na casa, os guardas encontraram um fuzil M4, calibre 5,56, de uso restrito do exército norte-americano, né? Encontraram 9 munições, né, para esse fuzil, 10 munições para pistola 9mm, além de uma pistola Beretta 6,35, outra pistola Beretta ali desmontada, ali como alguém que tinha alguma habilidade até de montar armamento, e 2 carregadores. O Crepaldi aí, né, que até então seria vítima de sequestro, não sequestrada, ele disse que as armas não lhe pertencia, né, nenhuma daquelas armas, mas também não explicou por que estava ali e de quem seria. Ele foi encaminhado por uma viatura do apoio tático lá da Guarda Municipal de Jundiaí até a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG lá de Jundiaí. Aí tentou contar a história dele, que não convenceu os policiais. Viaturas do canil da Guarda foram encaminhadas para a residência ali para fazer os cães fazerem uma busca até mais apurada para a tentativa de localizar outros armamentos ou até drogas, mas além desse arsenal, mais nada foi encontrado. O caso, como dissemos, foi encaminhado para a DIG. O Crepaldi lá, após ser interrogado, ele acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma, né? De arma de fogo e de uso restrito, inclusive. E na delegacia ele até ganhou um apelido pomposo ali, o Senhor das Armas. E posteriormente, Felipe, ele foi recolhido no centro de triagem de Campo Limpo Paulista, e agora aí vai ter um tempo para pensar, né, como que esse caso aí ele começou inaugurando a nossa série aí, que a gente não vê tudo nessa área policial. Ele que seria uma vítima de sequestro acabou preso aí com esse arsenal. Eu tô tentando pensar, até a Kátia Saqueto aqui no meu ouvido estava questionando aqui comigo, por que ele deixou os guardas entrarem na casa dele? Porque, pelo jeito, ele conhece armas, ele tem esse conhecimento e sabe que é proibido manter qualquer tipo de arma, mesmo réplica, aqui no Brasil. Então, por que ele teria deixado os guardas entrarem na casa, sabendo que ele estava com armas irregulares? Já logo na parede, já vê uma réplica de um fuzil. Realmente não dá para entender, não. De qualquer jeito, ele foi preso, levado para Campo Limpo Paulista.
Primeiro capítulo da nossa série, A Gente Morre Não Vê Tudo. Olha só, aí você vê aquela réplica ali ao fundo, você vai achar que aquilo lá é uma arma de verdade, com certeza, né? Você não tem a menor dúvida que o poder de fogo daquilo ali é real, por mais que seja uma réplica. Aí você vai e encontra outras armas desse tipo, é realmente de se assustar. Agora, a pergunta mesmo que a gente deixa aqui no ar é o que será que passou na cabeça dele para ter deixado os guardas municipais entrarem na residência sabendo que ele tinha todo esse arsenal na casa dele. Bom, isso aí agora ele vai ter que pensar e vai ter que responder isso agora perante a justiça. Obrigado, Edson Silva, pelas informações. E agora mais um caso da série A Gente Morre Não Vê Tudo na Vida. É o segundo capítulo já hoje, né? Um namoro pela internet acabou em cárcere privado. Isso começou, por incrível que pareça, numa conexão entre Hortolândia e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma jovem gaúcha atraiu esse morador aqui da região metropolitana de Campinas para uma armadilha a nada mais, nada menos que 1.200 quilômetros de distância, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O desfecho dessa história terminou com 2 mulheres presas. Você vai entender o porquê na reportagem da Paloma Poeta. Aqui no telão, pode rodar. Thaís Soares, de 18 anos, convidou o paulista Diego Alves, de 20, para passar o Réveillon no Rio Grande do Sul. Os dois se conheceram pelo Facebook e a promessa de namoro foi alimentada à distância. Diego pegou a estrada e a virada de ano em Nova Santa Rita, que teria clima de romance, se transformou em pesadelo. O rapaz acabou sendo vítima de um cárcere privado por 5 dias. Eles se comunicaram pelo Facebook e diz o rapaz, o sequestrado, o vítima de cárcere privado, que ele começou a gostar do papo com a guria e aceitou um convite dela para ele vir passar o primeiro do ano aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com Diego, Thaís parecia uma boa pessoa. Ela pediu para namorar comigo e eu aceitei. Aí ela me convidou para passar por cá, ficar um dia. Ela queria que eu morasse aqui. Eu falei, morar não. Eu vou aí, fico um dia, aí vim para cá. A jovem morava com a mãe e Alex Custódio, conhecido na região pelo tráfico de drogas. Ao encontrá-la no aeroporto, de acordo com o delegado, Diego começou a desconfiar. Botaram ele num carro e ele já ficou desconfiado, porque começaram a rodar muito. E quando ele desceu aqui, naquele inferno ali, ele deparou-se imediatamente com 3 ou 4 homens com armas na cintura, que estava na casa do Alex Custódio. Que na verdade é um local de tráfico de drogas violento. Diego teria sido confundido com um policial. A partir daí, foi mantido em cativeiro em um dos quartos da casa, com apenas água e comida. Mas em um momento de distração da família, conseguiu ligar para a mãe, em Hortolândia, e pediu socorro. Todo mundo anda com arma na cintura, é dia e noite. Eu pedia para Deus me dar uma luz para eu poder sair de lá. Meu celular pegou a área e eu consegui falar com a minha mãe, mas foi coisa rápida. Não deu nem tempo de passar o endereço direito. A mãe de Diego então ligou para a polícia gaúcha, pedindo ajuda. Thaís e a mãe dela, Michele Custódio, foram presas em flagrante. O traficante não foi encontrado. A história, que começou no Facebook, teve desfecho também registrado na rede social. O alívio da mãe da vítima. Por pouco, isso não terminou em uma tragédia, graças a Deus, né? Graças a Deus que aí teve a iluminação do celular do Diego pegar, ele conseguiu mandar uma mensagem para a mãe, conseguiu mandar uma mensagem para o irmão também. E olha, poderia ter acontecido uma tragédia realmente. Vai saber quantos dias mais ele poderia ter ficado em cárcere na mão dessas pessoas lá em Porto Alegre. Os riscos, ou são os riscos, como eu já tinha falado aqui no começo do programa, de se conversar com uma pessoa sem pesquisar direito, sem saber, sem entrar numa busca profunda sobre essa pessoa, saber se ela tem antecedentes criminais. Essas consultas são relativamente fáceis de se fazer. Dá para você jogar na própria internet o nome da pessoa para ver se ela está envolvida em algum crime de repercussão. Dá para jogar também na própria internet para ver se tem algum processo contra ela. Isso é até fácil de se descobrir. Mas fica aí o alerta, então. E já aqui em Hortolândia, o Diego e a mãe, claro, estão aliviados, né? Não tem a menor dúvida disso. O jovem que passou aí todo esse tempo em cárcere privado, lá na cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, conversou com a Fernanda Marion, a mãe dele também, viu? Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Ele não quer mais saber de rede social, mas de maneira nenhuma. Não quer mais saber de procurar namorada, não quer mais saber de absolutamente nada, está pensando até em excluir o perfil dele da rede social. A Fernanda Marion conversou com eles, pode rodar. Durante
Durante o período em que ficou em cárcere privado, Diego não imaginava que poderia voltar a viver com a família. O abraço da mãe é sinal de que agora está em segurança. A rotina na cidade de Hortolândia é também um porto seguro. A única coisa que eu imaginava, eu falei, agora eu morri. Não vou ter mais oportunidade de voltar para abraçar minha mãe, ninguém mais. Foram 6 dias de pânico. Diego saiu de casa no dia 31 de dezembro para passar o Réveillon com a namorada, que conheceu por uma rede social. O jovem de 20 anos viajou até o Rio Grande do Sul, 1.200 quilômetros, mesmo contra a vontade da mãe. Eu achava estranho uma pessoa de longe pedir namoro em pouco tempo, convidar ele para ir para lá e ele ir de uma certa maneira, sem contar assim que ela mostrava a cidade dela de outra maneira. Ela nunca falou que era favela, sempre foi uma cidade e a casa dela bem bonita. E aí eu não concordava dele sair daqui tão longe para ir para lá. Ele insistia. E ele insistia que ia. Eu quero ir, que eu quero buscar minha felicidade. Já que aqui eu não encontro, eu vou para lá. Aí chegou lá, não encontrei minha felicidade, mas de outro jeito. O destino do rapaz era a cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Foi lá que ele conheceu a família da namorada e logo em seguida perdeu a liberdade. Assim que eu cheguei, que o carro parou, já tinha 4 rapazes assim em pé, armado. Aí eu já fiquei meio assustado. Ela falou, não liga não. Aí nós desceu. Aí eu vi que o pai dela começou a conversar com ela, a mãe dela. Aí a mãe dela veio, me cumprimentou e ficou me olhando. Aí foi quando o pai dela veio. O pai dela falou, esse rapaz é policial, ele tá disfarçado. Eu falei, eu não sou policial. Ele é sim policial, eu conheço policial. Eu falei, não sou. Aí ele pediu para me revistar e quis revistar minha bolsa. Foi aí que a angústia começou. Dona Magda perdeu o contato com o filho, que passou a viver sob ameaças e com pouca comida e água. Sentado, olhando para as paredes, que lá não era parede, era tipo um barraquinho feito de madeira. Ela ficava lá junto comigo, só que era raro ela me dar comida. Ela me deu só 2 vezes, só o almoço ainda. E depois disso ela parou. E a água também eu tinha que ficar implorando, mas era raro ela também me dar água. E o que ela falava quando ela estava com você? Ou ela não falava nada? A maioria ela ficava quieta, ela não falava nada. Eu sempre conversando com ela, perguntando o motivo, só que ela não falava. Os poucos contatos com a família foram feitos escondidos. Diego enviava mensagens de texto pelo celular. Nesta enviada no dia 5 de janeiro, o jovem fala. Quero ir embora, não aguento mais ficar aqui. Mal deixam eu falar com a minha mãe. Estou tendo febre há 6 dias, ela é louca. Não deveria ter vindo para cá. Fala para a mãe que preciso voltar para casa. Em outra mensagem, ele diz que a mãe e o padrasto da então namorada são traficantes. A Thaís mesmo falou, a minha mãe, ela é dona, ela que manda nessa área. Minha mãe e meu pai, eles são traficantes e eles que são dono. Então todo mundo respeita eles, ela que manda e ela que dá ordem. Magda ficou preocupada. A namorada do filho não atendia mais as ligações. Esperei passar um tempo, fui na vizinha e pedi para usar o telefone dela. Foi onde ela deixou usar, eu liguei e ela atendeu o telefone. E como é que foi? Você conseguiu falar com seu filho? Aí eu peguei e falei para ela que queria falar com o Diego. Ela passou o telefone para ele, eu perguntei para ele se ele estava podendo falar. Aí ele respondeu não. Aí eu perguntei para ele se ele estava preso. Ele ficou quieto. Foi quando eu escutei uma voz falar para ele ficar quieto. Ela catou o celular. Puxei na internet o endereço de lá da prefeitura e um telefone de Porto Alegre. Foi onde eu consegui o telefone, caiu até num posto de saúde. Aí eu dei a informação do endereço que o Diego tinha passado na última mensagem. Aí ela falou para mim, moça, mas é muito grande esse lugar, hein? E é conhecido como favela, como beco. Aí já fiquei mais desesperada ainda. A mulher acionou a polícia no mesmo dia em que recebeu as mensagens. O filho tinha medo até do que poderia acontecer se os policiais o encontrassem. Eles falavam assim pra mim, ó, não adianta você sair e não adianta só a família chamar a polícia, porque aqui a polícia não entra nem sai. Aí eu já entrei em desespero, porque minha mãe falou que ia chamar a polícia. Mas aí eu falei, ainda pensei comigo, mas se a polícia não entrar aqui, como que eu vou sair? Aí foi quando eu estava sentado, eu escutei, quando falou, quero o Diego, quero o Diego. Aí eu vi a polícia em pé na porta. O que você sentiu naquele momento? Um alívio. Senti que eu nasci de novo. Horas depois, Magda recebeu a notícia que esperava. O filho tinha sido resgatado.
Isso foi 1h40 quando eu falei com eles. Quando foi 4h30, eu já estava agoniada. Aí eu liguei, aí ele falou para mim, pode ficar sossegada que a gente já está com o seu filho. Aí respirou aliviada. Aí eu respirei, mas mais aliviado quando ele chegou em casa. Thaís Soares Machado e a mãe, Michele Soares, foram presas. O